Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e estou usando novamente esse canal para compartilhar com vocês algumas coisas preciosas que tenho aprendido na Palavra de Deus, principalmente nesses tempos de pandemia, de crise, em que precisamos ter muita esperança. É justamente sobre isso que eu gostaria de falar a vocês neste vídeo. O título do nosso vídeo é justamente Bom é ter esperança. Está baseado numa passagem de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 17 a 26, que eu vou ler para vocês agora. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Em meio à crise, precisamos de esperança. Na verdade, em alguns momentos, a única coisa que nos resta é a esperança. O povo já disse na sua sabedoria que a esperança é a última que morre. Mas eu creio que a esperança nunca morre. Ela justamente é o que nos resta em meio de adversidades que não temos forças para enfrentar, dificuldades que nos parecem muito superiores às nossas forças. Jeremias, ele tinha enfrentado uma destruição muito grande na cidade em que ele morava e profetizava, que era Jerusalém. Os inimigos babilônios tinham invadido Jerusalém, tinham destruído a cidade completamente, destruído o templo do Senhor, queimado as suas paredes e madeiras, e também tinham destruído as casas dos pobres e dos ricos, derrubado grande parte dos muros de Jerusalém, e ele estava contemplando aquela destruição, cadáveres de pessoas mortas, crianças órfãos, andando pelas ruas à míngua de comida e de água. Isto lhe trouxe muito sofrimento. Por isso que ele se expressa assim no início da passagem. Já não sei o que é ter paz, esqueci o que é desfrutar o bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Mas, depois de pensar assim, Jeremias pensa melhor e diz, não, eu não quero me lembrar dessas coisas, eu não quero pensar nessas coisas. Eu quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Eu quero ter esperança. Essa é a verdade para Jeremias naquele tempo e é também a verdade para nós hoje. Bom é ter esperança e não desesperar, porque, na verdade, não temos outra pessoa em quem esperar. Versículo 24 diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essa expressão, a minha porção, quer dizer o meu maior bem,
Na verdade, o único bem que possuo é o Senhor. Portanto, esperarei nele, porque não há outro em quem esperar. A esse respeito, temos no capítulo 40 de Isaías uma passagem que é bem expressiva. Diz assim, Jeremias 40, de 28 a 31, diz: Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, caem. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías vinha numa discussão nesse capítulo 40 com o povo de Israel, que se queixava amargamente de Deus e chegaram a dizer que o caminho do povo estava encoberto ao Senhor e os seus direitos tinham passado despercebido ao Deus deles. E então Jeremias responde: Você não sabe? Você nunca ouviu? Que o Senhor que criou as estrelas e as tem bem contadas, nenhuma delas falta. O Senhor que criou os céus e a terra é o Deus que te sustenta, é o Deus que sustenta o universo, é o Deus em que você pode esperar. Aqueles que esperam no Senhor não se cansam, não se fatigam. Até jovens se cansam e caem exaustos, tendo perdido as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, não se cansam nem se fatigam. Não temos outro Deus em quem esperar, por isso é bom ter esperança. Na verdade, é bom ter esperança porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as crises, todas as adversidades, todos os problemas, todas as dificuldades. Bom é ter esperança porque grande é a fidelidade do Senhor. É o que diz o versículo 23 aqui de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Grande é a tua fidelidade. Quando os profetas falavam em fidelidade, estavam se referindo ao Deus da aliança, o Deus da velha aliança. A velha aliança era baseada no sacrifício de animais, baseada no sangue de animais. Mas quando veio Jesus, ele disse: Esta é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança é baseada no sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. É uma aliança que não muda, que não falha, que não tem fim. É eterna, porque é baseada no sacrifício eterno de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Em Jeremias capítulo 32, Jeremias, o profeta, fala dessa nova aliança que Deus iria fazer com seu povo no futuro. Diz assim: Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Deus não nos deixará de fazer o bem. Deus é fiel.
O apóstolo Paulo diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque é da sua natureza. Ele nunca poderá deixar de ser fiel. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Bom é ter esperança também, meus irmãos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. São 3 versículos em que Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias dele não têm fim, renovam-se a cada manhã. Essa palavra me conforta muito, porque ela me dá certeza de que amanhã, quando eu acordar, as misericórdias do Senhor estarão lá me esperando. As mesmas que me acompanharam hoje durante o dia e também vão me acompanhar durante a noite. O salmista, no Salmo 127, diz que é inútil buscar o pão, trabalhar, se esforçar tanto, se nós não esperarmos isso de Deus, porque enquanto nós dormimos, Deus providencia tudo aquilo que nós precisamos. As misericórdias do Senhor não têm fim. O apóstolo João diz lá, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz, versículos 7 e 8, que o amor procede de Deus, o amor é de Deus, e que Deus é amor. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus é bondoso, é misericordioso. Nesta passagem aqui de Jeremias, nós encontramos também essa expressão, diz assim, o Senhor é bom. Bom é o Senhor, bom é esperar no Senhor. O amor de Deus é demonstrado por nós de maneiras maravilhosas, inúmeras, mas, como diz o apóstolo Paulo, a maior prova do amor de Deus é o fato de Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores. E isto ele mesmo diz lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus, na sua misericórdia, deu aquilo que tinha de mais precioso, o seu bem mais precioso, que era o seu próprio Filho, para morrer por nós na cruz. Por isso que o salmista, no Salmo 63, versículo 3, diz assim, o amor de Deus é maior do que a vida. Você pode perder tudo, você pode estar debaixo de um grande sofrimento, mas se você tem o amor de Deus, então o amor de Deus é maior do que o seu sofrimento, maior do que a sua perda, maior do que o seu problema, maior do que a sua adversidade. Por isso, em meio ao sofrimento, em meio à crise, em meio à adversidade, celebremos a verdadeira esperança. Paulo diz na carta aos Colossenses que Cristo é em nós a esperança da glória. Haverá um dia em que, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, que tudo aquilo que nós estivermos enfrentando neste mundo será muito pouco, muito pequeno, comparado à glória que nós teremos no futuro. Que Deus nos abençoe para que nós possamos manter a esperança. Bom é ter esperança, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Porque grande é a fidelidade do Senhor, porque não temos outra pessoa em quem esperar. Ele é a nossa porção, Ele é o nosso maior bem.